A cidade de São Paulo registrou uma queda de 13,6% em roubos na capital paulista. Já no ranking do G20, o Brasil ocupa apenas a 25ª colocação em segurança pública. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que os registros de roubos na cidade tiveram queda em janeiro de 2024 em relação ao mesmo período de 2023. No total, foram 10.373 registros de roubos em janeiro deste ano, frente a 12.008 em janeiro do ano passado, representando uma queda de 13,6%. Os dados usam os boletins de ocorrência das delegacias da capital paulista. Os roubos de veículos tiveram o menor número registrado em 24 anos, com 922 boletins de ocorrência contra 1.213 de janeiro de 2023. A queda foi de 24%. Já os roubos de carga diminuíram 22,5% em janeiro deste ano, na comparação com o ano anterior. Passaram de 240 em 2023 para 186 em janeiro deste ano. Não houve registros de roubos a banco no estado em ambos os comparativos. No entanto, o atual ocupante da presidência temporária do G20, grupo formado pelas principais economias do mundo, o Brasil fica para trás quando o assunto é segurança pública. O estudo Panorama da Competitividade dos Países do G20 Brasil 2024, elaborado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, coloca o país na 25ª posição, em uma lista de 27 nações, superando apenas México e África do Sul. No campo da segurança pública, foram considerados os indicadores de porcentagem da população que se sente segura ao andar à noite, sozinha, na região em que mora, e o número de homicídios por 100 mil habitantes. Neste ano, o relatório de Justiça e Segurança Pública do Orçamento elevou em 2 bilhões de reais o total do Ministério em relação à proposta de 2023. O relator, deputado Wilson Santiago, do Republicanos, explicou que o valor total passou para 21,2 bilhões de reais, após o acolhimento de 861,8 milhões de reais em emendas. E segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, a taxa de homicídios no estado no ano passado foi a menor em 23 anos. Por outro lado, o número de estupros atingiu o maior patamar dos últimos anos. E para falar sobre segurança pública, nós vamos entrevistar agora ao vivo no Brasil News a delegada Raquel Galinatti. Ela é diretora da ADEPOL, que é a Associação dos Delegados de Polícia. Doutora Raquel, seja muito bem-vinda aqui no Brasil News. Boa noite, sempre uma grande satisfação. Satisfação nossa. Doutora, qual que é a sua avaliação sobre esses números, principalmente, a menor taxa de homicídios em 23 anos, mas, por outro lado, o número de estupros aumentou? Quando a gente fala em crimes e estratégias no combate ao crime, da violência urbana, as estratégias estão realmente de segurança pública, policiamento ostensivo preventivo, uma investigação fortalecida através da polícia judiciária e, pelos dados, tudo indica que este planejamento estratégico está sendo bem sucedido nesses crimes de violência urbana. Quando a gente fala no crime de estupro, que são crimes contra as mulheres, muitas vezes a gente sabe que esses estupradores, esses criminosos perversos e cruéis, são aqueles que estão dentro do complexo e do contexto ou familiar ou social, e muitas vezes somente políticas e estratégias de segurança pública não bastam para combater esse tipo de crimes. O que a gente fala são os crimes que ocorrem na clandestinidade, crimes que ocorrem entre quatro paredes. Então, é necessário mais, é necessário políticas públicas também versando a educação, versando uma nova roupagem de inserção dos homens e das mulheres na sociedade, para que mulheres não fiquem objetificadas, para que os homens respeitem o espaço das mulheres, para que locais públicos, quando a gente vê o índice de violência urbana agravando,
e que as pessoas elas estão preocupadas com crimes patrimoniais. A gente sabe muito bem que as mulheres, além dessa preocupação, também têm a preocupação de crimes contra a dignidade sexual. Então, tudo isso é um reflexo ainda remanescente de uma sociedade que foi embrionária, estruturada de forma patriarcal e machista. Então, a gente precisa da sociedade para que a gente possa contextualizar esses papéis de igualdade entre os homens e as mulheres. É um crime muito cruel, perverso, viola completamente a dignidade da pessoa humana, é um crime hediondo e eu reputo um dos mais cruéis que o ser humano pode sofrer. Delegada Raquel, muito prazer em tê-la mais uma vez aqui conosco, muito obrigado pela sua presença. A saidinha de presos já praticamente foi aprovada, né? Foi aprovada pelo Senado e vai ser fatalmente aprovada pela Câmara, porque a população indica, não é? O brasileiro está a favor de uma limitação da saidinha dos presos, sob certas condições, é claro. O que a senhora pensa sobre esse assunto? Acha que vai colaborar com a segurança pública essa? Sem sombra de dúvidas, eu acredito que sim. Quando a gente vê esses benefícios que estão dados àqueles presos que estão em regime semiaberto, que estão cumprindo penas junto com aqueles em regime integral no sistema prisional, a gente vê que, na realidade, não está sendo efetivamente ressocializado, que seria o contexto, que seria realmente a justificativa para tantos benefícios. Na realidade, o que se aumenta são os índices de criminalidade no entorno e esses presos praticam, sim, crimes e quando eles estão em saidinha. A gente tem um problema muito grave, esse problema no Brasil, em que muitas vezes confunde-se conceitos são confundidos. Quando a gente sabe que aquele que praticou o crime, ele vai ser investigado, ele vai ser processado, denunciado, julgado, e ali a fase final é a responsabilização penal, o ergástulo penal, cumprindo a pena, muito se confunde o cumprimento de pena com violação dos direitos humanos. Então, existe uma confusão mental, talvez de forma proposital, de que aquele preso está tendo seus direitos violados. Na realidade, o que a gente vê quando o preso ele cumpre a pena na sua responsabilidade penal, ele está, sim, sendo efetivado na integralidade a proteção dos direitos da sociedade. Então, a gente vê muitas pessoas falando, ideologias diversas, falando sobre deve ser aplicado o garantismo penal de Ferrai. Olha, o garantismo penal não é sinônimo de impunidade, o garantismo penal é dentro da dignidade da pessoa humana, aquela pessoa que praticou o crime ter todos os seus direitos protegidos e responder o crime na prisão. Então, a gente vê essa necessidade, talvez as saidinhas, eu posso até afirmar que não é para ressocializar. Muitas vezes pode ser até um sistema de fuga para poder monitorar possíveis rebeliões dentro do sistema carcerário. Mas a última coisa que se faz é a ressocialização. Delegada Raquel, e qual é a sua avaliação, um balanço da Operação Escudo na Baixada Santista? Quando a gente vê que criminosos rompem o pacto social, que é deixar a sociedade em sua segurança, quando os criminosos optam por afrontar o Estado, aquele que detém a violência legítima, o criminoso está se colocando numa situação em que o policial ele não tem outra alternativa senão neutralizá-lo. É uma resposta do Estado de que a tolerância não será elástica nem larga para os criminosos, que o Estado está contra a criminalidade, que o Estado está fortalecendo o combate ao crime. Quem sofre com essas facções criminosas, com a criminalidade solta, é a população que está cada vez mais refém do crime, amedrontada, aprisionada nos seus próprios lares e essa inversão de valores que pulveriza de tempos em tempos. Lamentavelmente, policiais foram mortos por covardes criminosos. E isso o Estado não pode admitir. Nós não podemos banalizar a vida do policial como se ele já tivesse previamente assinado um tratado de
pacto com a morte quando aceitou integrar a segurança pública. O trabalho do policial não pode ter uma cláusula permanente de pacto de morte. O policial está lá, assim como um escudo entre o crime e a sociedade, mas não podemos banalizar a vida do policial. A vida do policial importa e muito. Delegada, como é que a senhora viu esse episódio aí da fuga desses 2 prisioneiros da penitenciária de Mossoró? Inclusive, hoje estabeleceu-se a transferência de presos perigosos da penitenciária agora, justificando ou pelo menos ratificando aquela visão de que essa penitenciária não é assim tão de segurança máxima como a gente imaginava até agora. Mas como é que a senhora viu tudo isso? Fernandinho Beiramar, né, que foi transferido de lá. Sim. São penitenciárias, são 5 penitenciárias federais. Inclusive, hoje eu li a notícia que houveram outras fugas em penitenciária federal. É uma situação inadmissível quando a gente vê que presos de alta periculosidade, muitas vezes envolvidos, liderando facções criminosas ou que praticaram crimes hediondos, justamente estão separados dos prisioneiros, dos presos comuns, justamente para preservar toda aquela sociedade, até a própria vida dos presos. E a gente sabe que as penitenciárias federais, elas são ali, os protocolos são de segurança máxima, que deve ter uma atenção máxima em relação a esses presos. É inadmissível. Claro que são factíveis a erros todas as prisões no mundo, não existe uma prisão que é infalível, que não possa cair em erro. Mas ali, sistematicamente, não foram erros. Foram avisos que foram dados pelos próprios policiais penais, ali do sistema penitenciário federal, já avisando todas as deficiências, câmeras de monitoramento que estavam ali em desuso, inoperantes, toda a situação que poderia ser, sim, revertida e remediada. Então, é inadmissível que isso ocorra. É necessária uma investigação aprofundada para que identifique realmente a situação, porque muito mais me parece algo doloso do que uma mera imprudência ou imperícia ou negligência. Doutora, a gente vem noticiando com frequência um novo disfarce de crime, né? Os bandidos fingindo ser entregador de aplicativo. Esse crime, de fato, tem crescido nas estatísticas e tem como a gente se precaver, já que a gente usa tanto esse serviço? Perfeitamente. É necessário que, ao solicitar por aplicativo, se você solicitar qualquer mercadoria que for solicitada por aplicativo, você já de antemão deter as informações de qual é o local, o estabelecimento e qual é a forma, a tratativa de operação ali, se foi o pagamento previamente já pelo cartão de crédito, se o pagamento será posterior, não acreditar e não aceitar alterações imediatas no momento da entrega. Recuse, porque nesse caso os golpistas eles estão aproveitando a ineficiência muitas vezes daquelas pessoas que não têm familiaridade com as redes sociais, com a internet para a prática dos crimes. Então, se atenha ao que foi pré-acordado através dessas operações online. E se houve uma mudança na entrega, não aceite, entre em contato e reclame em relação a isso. É um modo mais eficaz de prevenir não ser vítima desses criminosos. Mas caso a pessoa tenha sido vítima, imediatamente entrar em contato com a polícia, dar todos os dados possíveis e com a operadora que fez a tratativa, as transações online, para que possa, de repente, brecar ou identificar mais facilmente esses criminosos que atuam em quadrilha. Delegado, está lá no Supremo a liberação de você portar droga para uso próprio. A senhora acha que isso aí vai complicar mais ainda a questão de segurança ou não? É extremamente complicado, porque ali eles estão julgando um caso da Defensoria, que foi um caso concreto, no montante, as drogas que estavam ali na mão do traficante, do criminoso, para que aquelas drogas não pudessem ser caracterizadas para aquele montante não ser caracterizado tráfico de drogas. Então, o que foi suscitado foi a despenalização do artigo 28 da 11.343 de 2006, que é a Lei de Drogas, mas a descriminalização, aliás, porque a despenalização já existe. Hoje, os usuários não estão
penalizados. Mas continua sendo agora, crime. Continua sendo crime. Continua sendo crime, não é? Hoje... Acho que saiu o som para mim. Não, eu queria dizer, vamos ver lá se a gente tem condições de... Saiu o som. Está ouvindo agora, delegada? Eu queria deixar claro que continua sendo crime hoje em dia portar droga, não é? Embora não haja pena para isso. E eu gostaria de saber a sua opinião, que agora não vai ser mais crime, é isso, não é? É que cortou muito o retorno, eu não escutei, mas no tocante à piora, com certeza irá piorar. Nós não podemos admitir essa modulação extralegal. Nós temos que aceitar que essas discussões sociais devem ser ali discutidas nas comissões de Constituição e Justiça, na Câmara, com os legítimos representantes do povo, que são os deputados, que são os senadores, com uma discussão ampla. Mas ali, a descriminalização do usuário, artigo 28, não é somente para maconha. O que estão se pleiteando é a descriminalização de todas as drogas. Então, é realmente complicado. Se a gente falar só em maconha, existem várias espécies que podem ser utilizadas, tanto de forma líquida, de forma pulverizada, de vários tipos de maconha que existem no mercado. Então, as maconhas também são fabricadas em laboratórios, então é muito complexo. A gente já tem a portaria da Anvisa, o que é caracterizado droga. Ampliar esse rol através de decisões judiciais nos dá uma insegurança jurídica muito grande, principalmente para os policiais que atuam de frente no combate ao crime. Doutora, o surgimento do PIX, de fato, foi um grande feito para a economia do país, né? Mas teve um efeito colateral negativo, que foi o aumento de sequestros, coisa que a gente não via há décadas no Brasil. Como que está essa questão? Temos que ter o fortalecimento da segurança pública como um todo, contratação, porque hoje a gente tem um déficit de policiais e isso não é exclusividade de nenhum estado. Todos os estados amargam esses índices deficitários de policiais, tanto na polícia preventiva ostensiva, que é a polícia militar, como na polícia investigativa, que é a polícia civil, as polícias judiciárias de cada estado. Então, a gente precisa urgentemente fortalecer as forças de segurança pública. Não podemos, sob o manto de retrocesso de tecnologia, darmos uma desculpa de que a tecnologia deverá retroceder em virtude da ineficiência da segurança pública. Pelo contrário, temos que acompanhar o mundo, a evolução do mundo e estruturar as forças de segurança pública no combate ao crime de todas as esferas e formas que possam surgir. Delegada Raquel, a senhora sabe, é tida como possível candidata nas eleições municipais, já compondo a própria chapa do prefeito, né? Como candidata a vice, inclusive. A gente pode falar um pouco de política, é claro. Eu queria saber da senhora se a segurança pública, o seu assunto, sabe, a sua especialidade, a senhora acha que vai ser importante nessas eleições? Primeiramente, foi apenas uma sugestão no meu nome que foi dada de forma oficial e me deixou muito lisonjeada por ter sido lembrada como uma possível vice compondo a chapa do prefeito Ricardo Nunes, e estou à disposição do partido. Não houve nada realmente tratado de forma eficaz, apenas o meu nome que foi apresentado. Mas no que tange à segurança pública, eu acho que a pauta prioritária hoje, o tripé dos direitos sociais, é a segurança pública que está deficitário. Temos que ter a segurança pública coesa e coadunando não só ali no âmbito federal, através do SENAC, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, mas entre os estados e municípios. Temos que estar juntos, as três esferas, os três entes federativos, para que a gente possa, de forma eficaz, combater o crime. Doutora Raquel Galinatti, muito obrigada pela sua participação, pela sua entrevista, debatendo vários assuntos, né, do viés da segurança pública. Até uma próxima. Eu que agradeço, é sempre uma honra e uma satisfação. Muito obrigada pelo excelente jornalismo. Obrigada.
E a seguir, polícia indiana prende 3 suspeitos de participar do estupro coletivo de brasileira na Índia. Ela viajava com o marido pelo país. Outras 3 pessoas ainda são procuradas pelas autoridades do país. E vereador é mordido por cavalo também enquanto caminhava, inusitado, né? A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já. São os nossos próximos assuntos. Até já.